Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE Tianguá e aqui na tela você tem algumas recomendações, tá, de conduta para esse período de aula remota. Você pode pausar o vídeo e tá lendo, e também você encontra lá no Classroom, ok? Bem, então aqui a gente dá início a mais uma aula, né, da nossa disciplina de Cálculo 2, e hoje a gente vai nos aprofundar um pouco mais na questão de áreas, tá? Então a gente vai ver como que se calcula por meio de integrais, né, a área que está entre duas curvas, tá? Quando a gente foi motivar a integral, a gente já estava trabalhando com áreas, tá? A gente trabalhava com a área abaixo do gráfico e acima do eixo. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é só subir um degrau, tá? Só trabalhar agora quando a gente está não com o eixo, mas com outra curva. Então, a ideia é simples, tá? E aí a gente vai ver algumas situações que podem estar acontecendo, ok? Então, bem, como eu acabei de falar, agora a gente vai estar interessado, né, em considerar uma região S, tá? Onde essa região S, ela vai estar entre o gráfico de duas funções, tá? Duas curvas, no caso. Aqui a gente tem a y igual a f e y igual a g. Então, f e g são duas funções que a gente tem, tá bom? E aí, essa região também ela vai estar delimitada, né, para valores entre x, entre a e b. Ou seja, a gente está olhando para uma certa parte, xa e xb, tá? Então, a gente tem aqui a f, que é essa função. Aqui a gente tem a g, e a gente está interessado em olhar a região entre essas duas curvas, entre A e entre B. Então, o que resta é justamente o que a gente tem aí em azul, tá bom? Então, bem, agora, né, essa região é um pouco mais geral do que a gente estava acostumada a trabalhar antes, né? Antes a gente trabalhava numa situação mais ou menos assim. A gente estava com a nossa função, né? A nossa função aqui. E aí, digamos que aqui era A, aqui era B, né? E aí a gente estava interessado em estudar a parte entre A e B. E aí a região que a gente estava olhando, vou marcar aqui de azul também, era essa daqui, né? A região que estava abaixo do gráfico, né? Abaixo do gráfico e acima do eixo. Então, a gente estudou regiões assim, né? Para funções positivas, né? Para funções positivas, a gente tinha que essa integral aí, né? A gente tinha essa região S e a área dela, né? A área dessa nossa região aí, a nossa área era justamente a integral de A até B. Então, aqui digamos que a gente tem a função f, tá? Y igual a f de x, então a gente só ia integrar a nossa função, tá? Bem, e aí, o que acontece, né, agora, nessa situação, onde a gente tem aqui, não a região acima do eixo, né? A gente não está olhando só acima do eixo, mas a gente está olhando aqui na parte de baixo uma outra curva. Então, o que acontece, né? Vou até deixar destacado aqui, vou botar de laranja. O que acontece agora que nessa parte inferior da nossa região é dado por uma outra curva, né? Então, alguma ideia de como a gente calcular essa área? Então, seria interessante agora você pausar o vídeo e você imaginar, né? Será como que eu posso usar a integral aí para poder calcular essa região, tá? Então é interessante, faça isso, pense aí 1 minutinho, 2, e aí você continua a aula, tá bom? Bem, e aí a gente tem, né, essa expressão aqui, essa situação que é a seguinte: essa área, quando ela for delimitada pelas duas curvas, né, F e G, e aí estando entre x igual a x igual a b,
Então, e considerando essas funções contínuas, tudo isso é pedir contínua para fazer sentido a integral, tá? E aí se a gente está nessa situação aqui, ó, que é bastante importante, tá? Agora, que é o seguinte, a minha função f, ela é maior ou igual do que a minha função g no intervalo onde eu estou considerando, tá bom? Então, aquela minha área lá, ela é integral de f menos g, tá bom? Ela é integral, ó, de f menos g, ok? Então, o que eu estou pedindo é o seguinte, o que eu estou pedindo, certo? O que eu estou pedindo é que na parte onde eu estou considerando, aqui é A e aqui é B, tá? Então, a minha função é f, tá? E aqui, vou botar aqui essa é a minha função f, tá? Aqui, digamos que essa daqui é a minha função g, ok? Vou até fazer assim, tá? Essa daqui é a minha função g. O que eu estou pedindo é o seguinte, que eu estou olhando entre A e B, certo? O que eu estou pedindo é que entre A e B, a minha função f, tá, seja maior ou igual que a minha função g, tá bom? Poderia até a minha função g ser assim, né? Ela vinha aqui e aqui, ó, ser até igual, né? Não tem problema, tá bom? O que não poderia, não tá dentro dessa situação, entre A e B, a minha g já se tornar maior, tá? Aqui já não pode, porque nessa parte aqui, ó, a g já está maior do que a f. Então eu vou olhar essa região aqui, né? Essa região S, tá? E aí esta área aqui, certo? O valor dessa área aqui é dada por meio de integral, utilizando essa expressão, tá bom? Ela é justamente a integral, né? Aqui ela é dada pela integral de A a B de f de x menos g de x dx, tá? Dx. Então, isso daqui, importante, eu vou utilizar isso quando a minha função f for maior ou igual que a função g, tá? Isso é importante, ok? Bem, qual é a ideia, né? Por que aparece isso daí? Se você tenta repetir a estratégia lá de Riemann, tá? Que é a gente olhar as somas dos retângulos, tá? Aproximar por retângulos, olhar a soma, depois passar o limite. A única coisa que vai mudar na hora dos retângulos é o seguinte. Bem, primeiro, sua base vai ser a mesma, que vai ser dx, você vai pegar o intervalo AB e você vai dividir, tá bom? A única coisa que vai estar mudando em tudo isso vai ser a altura do seu retângulo, tá bom? A altura do seu retângulo. Aqui, ó, nesse retângulo aqui que está sendo considerado, tá bom? Qual é a altura dele? Bem, aqui, primeiro, vale f de x, y, tá? Vale f de x, y. Só que eu tenho o seguinte, quando a minha função g ela é negativa, né? Então a g ela é negativa, então menos g é positiva. Então esse valorzinho aqui, ó, o que falta, né? Eu vou desenhar do outro lado. O que falta aqui, ó, ele é menos g de xy, certo? Menos g de xy. Então essa medidazinha aqui todinha, ela é f de xy menos g de xy. Então se a minha função g ela é negativa, aí menos fica positivo, então eu estou somando, tá? É uma parte mais a outra parte. Bem, se eu tivesse um retângulo aqui, por exemplo, né? Aqui, vamos supor que eu tenho um retângulo aqui. Então, o que iria acontecer? Bem, aqui, ó, quando eu pegasse um ponto aqui, esse valor aqui todinho, né? Esse valor aqui seria f de x e estrela, tá? Só que eu tenho que tirar esse pedacinho aqui, e esse pedacinho é justamente
o G de xi estrela. Então, na verdade, o comprimento, né, a altura desse meu retângulo era f de xi menos g de xi. Então, não importa se a minha função g ela tá ali na parte negativa ou na parte positiva, tá? Sempre a minha altura vai ser dada por esse termo, menos g de xi estrela. E o restante é o mesmo. Então, a altura é isso daqui. Vou multiplicar pela base, que é ΔX. Vou somar. Depois eu vou passar o limite tendendo a infinito. Então, eu vou estar com essa expressão aqui, ó. Então, minha área, né? Minha área vai ser isso daqui. Então, aqui, ó, tem a altura vezes a base. Então, isso daqui é a área de um retângulo. Então, aqui eu vou somar. Então, eu vou ter uma área aproximada, vou somar todos os retângulos, vou ter a área aproximada, mas quando eu passar o limite, quando o n tende a infinito, né, essa pela definição de Riemann lá, é a minha área, tá? Vai estar indo para a minha área. Então, esse limite aqui, eu posso escrever, né, justamente como sendo a integral de a b, né, pela definição, isso é a definição da integral, tá? G de x, vou botar aqui, dx, certo? Então, esse é o motivo, tá bom? Então, bem, e aí, eu queria outro modo de você tentar enxergar isso, tá? Era a gente fazer o seguinte, bem, eu tô nessa situação aqui, tá? Vou olhar aqui uma função. Certo? Outra função. Tá? E aqui vou olhar entre A e B. Bem, aí tenho isso daqui, e a área que eu estou interessado é nesta área aqui, certo? Não vou pintar tudo, mas já vocês já acho que já conseguem entender qual é a área, né? Bem, então a área que eu estou interessado é nesta área aqui, em amarelo, tá? Bem, eu não tem problema nenhum eu imaginar, tá, que essas funções, não é perda de generalidade, eu pensar que essas minhas funções, elas são positivas, certo? Ou seja, eu posso estar imaginando, tá, que as minhas duas funções, né, ainda estão acima do eixo x, tá bom? Ali ela era negativa, né? Estava passando abaixo do eixo x, a minha função g, deixa eu botar aqui. Aqui é a minha função f e essa é a minha função g, tá? Bem, nesse caso aqui, essa sua área bem aí, eu vou destacar agora uma outra região, tá? Essa regiãozinha bem aqui, ó. Essa regiãozinha que está aqui abaixo, tá? Bem, se por um instante você pensa o seguinte, a área que eu quero, vou chamar isso daqui de a área que você quer, essa área em amarelo, tá? Essa área em amarelo. Bem, se você olhar que a área que você quer, ela é igual, aí eu vou passar aqui, eu não sei se vai funcionar, mas é o seguinte, se você olha isso tudo aqui, ó, tá?
Então, se você olha essa área em azul como uma toda, tá? Vou chamar essa área em azul de A1 e vou chamar essa área em rosa aqui, tá? Essa área em rosa aqui eu vou chamar de A2. Você pode enxergar ainda, tá? Que a sua área que você quer, que é a área em amarelo, tá bom? Vou até colocar aqui, vou chamar só de A, tá? Então, em amarelo é a área que você quer, que é a área que está entre as duas curvas. Aí você olha a área A1, que é a área em azul, ou seja, que é a área que pega, né? Só para destacar, é a área que é dada por isso tudo aqui, ó, tá? Essa área aqui todinha, tá? É a sua área em azul. Então, isso daqui você pode olhar como sendo a área 1, que é a área em azul, menos eu tirando aqui essa parte da área em rosa, tá? Da área em rosa, tá bom? Então, bem, quando você faz isso, você consegue interpretar o seguinte: a área 1 é a área, né, que é a área azul, ela é justamente a integral de A a B, né? Ela é a área abaixo do gráfico da função f até o eixo, tá? Então, ela é a integral de f dx, tá? Menos a sua área A2, tá? Ela é o gráfico, ela é a sua área A2, que é da região rosa, tá? Ela é justamente, ela é dada pela parte que está abaixo do gráfico da G e acima do eixo X. Então, ela é justamente a integral, ela é dada pela integral da G. Pelas propriedades de integral, né, eu posso olhar isso como sendo f de x menos g de x, tá? Então, é uma outra forma, talvez por meio de áreas, de você tentar interpretar aquilo que foi dito, tá bom? Então, a sua área, ó, é a integral de f menos g, certo? E é a mesma coisa que você tinha aqui, que é a integral de f menos g. Então, em todos esses casos, você está considerando que f seja maior do que g, tá bom? Então, aqui eu estava tentando buscar só uma interpretação em relação a áreas, e você pode estar vendo isso daqui. Então, você pode deduzir tanto por meio das suas somas, tá? Por meio de rima, como fazendo interpretação de área por meio das propriedades de integral que você já tinha. Bem, então vamos aqui praticar, tá? Bem, aqui você tem essa parte, tá? Essa região aqui em azul, certo? Você tem essa região em azul que agora é rosa. Então, você tem aqui essa parte aqui, essa área aqui em azul. Bem, e aí pede para você encontrar a área dessa região, tá? E aí o que é que você sabe, né? Você sabe que ela é dada pelas funções y igual ao exponencial de x, tá? E ela é limitada por baixo pela y igual a x, ok? Então, bem, e aí você está interessado na parte que x está entre 0 e 1, tá? Então, bem, aí com isso, o que é que a gente tem? Bem, a função que está por cima é a exponencial, tá? A função que está por baixo, né, é a função y igual a x. Então, você tem, né, que a exponencial de x ela é maior ou igual que x, tá bom? Isso daqui já é conhecido na parte onde você está considerando, tá? Que é x entre 1 e 1. Isso daqui é verdade, tá? Então, a área que você quer calcular, tá? A área que você quer calcular vai ser a integral de 0 a 1, tá? Da função exponencial menos x, tá bom? Então, aqui, como que a gente pode fazer? Então, você tem que encontrar uma primitiva, tá bom? Como eu tenho aqui uma diferença, eu poderia escrever, tá? Aqui, exponencial de x dx menos 0 a 1 x dx
Mas eu já posso também ir buscando direto as primitivas. Então, a primitiva da exponencial é a própria exponencial, tá? É avaliada de 0 a 1 menos a primitiva da função x, x ao quadrado, sobre 2, avaliado de 0 a 1, tá? Então, isso daqui vai ficar e elevado a 1 menos e elevado a 0. Aí eu tenho um menos aqui, que é esse menos aqui, tá? E aí, eu tenho aqui, vai ficar o quê? 1 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Então, aqui vai ficar menos 1 menos, aqui vai ficar meio, essa conta dentro do parênteses, tá? Então, aqui vai ficar menos 3 sobre 2, tá bom? Então, aqui eu separei as integrais e encontrei as primitivas. Aqui, ó, a partir do momento que você estava nesse passo, só na prática, geralmente a gente faz assim, ó, integral, só na parte de resolver a integral. Tá? Então, eu já coloco logo assim, quem é a primitiva da exponencial? X, esse próprio exponencial. Quem é a primitiva de x? Né? Eu tenho um sinal de menos, x2 sobre 2, tá? Então, isso daqui tudo, 0, 1. Ok? Às vezes é mais rápido. Você sabe que você já precisa encontrar a primitiva de cada uma separadamente, que você tem uma diferença lá dentro. Então, é só você olhar a primitiva de cada termo, tá bom? Então, talvez em alguns casos seja mais rápido. Então, é só uma dica para você resolver a integral mais rápido, tá? Então, aqui, ó, na hora de avaliar, vai ficar e elevado a 1 menos 1 ao quadrado sobre 2. Isso daqui também não vai fazer diferença, certo? Aí, menos, ó, e elevado a 0 menos 0 ao quadrado sobre 2. Então, isso daqui vai ficar e, aqui vai ficar menos 1 sobre 2, menos, aqui vai ficar, esse dá 0, né? Só e elevado a 0 dá 1, então vai ficar e menos 3 sobre 2, mesma coisa, tá? Fiz algo diferente? Não, né? Só que na primeira forma que eu resolvi, eu quebrei as integrais, tá? E aqui eu observei que para encontrar a primitiva, né, é só eu encontrar a primitiva de cada termo. Talvez tenha sido, eu fiz menos contas, tá? Escrevi menos, pelo menos. Pelo menos eu escrevi menos. Bem, e aí eu queria destacar outro ponto, né? O que a gente aprendeu na aula de hoje? Na aula de hoje, o que a gente aprendeu foi isso daqui, tá? Só essas duas primeiras linhas, somente. É interpretar o que eu queria por meio de integral. Somente isso, tá? O que eu escrevi depois, daqui para cá, é resolver a integral, tá? Então, isso daí já é competência das aulas anteriores, só para ficar bem distinto, tá? Então, o que você está agregando na aula de hoje é só essas duas primeiras linhas, tá? O restante é como resolve a integral. Então, aí já são ferramentas que você já traz de outras aulas, tá bom? Bem, então vamos lá. Mais um exemplo aqui. Então, você tem, encontre a região da área delimitada pelas parábolas y igual a x ao quadrado, tá? Y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos y ao quadrado. Então, você tem duas parábolas, certo? E aí, a primeira delas tem concavidade para cima e é bem conhecido o gráfico, tá? Que é essa primeira aqui, tá? Essa primeira aqui, certo? E a outra, eu vou escrever dessa forma aqui, ó, menos x ao quadrado mais 2x, tá? Então, mais a constante, não tem a constante, é porque ela é zero, né? Então, o c dessa parábola é zero, então quer dizer que ela passa, vou mudar aqui, né? Ela passa no zero, ela corta o eixo y no zero, tá? Outra coisa, ela tem aqui, ó, o a dela é negativo, tá? O a dela é negativo, então quer dizer que ela tem concavidade para baixo. Então, ela poderia ser assim, como de fato ela vai ser, mas ela também poderia ser para cá, tá? Então, o que é que você faz para determinar para que lado é que ela tá, né? Você tenta encontrar uma outra raiz.
Se a outra raiz for para esse lado, né, então ela seria mais ou menos assim. Se a outra raiz for para cá, então ela seria assim, tá bom? Porque muitas vezes, por que eu estou fazendo toda essa conversa? Porque muitas vezes não vai ser dado esse gráfico, tá? Muitas vezes vai ser dado só as suas curvas, e aí você vai ter que encontrar. Então, por isso que a gente está tendo essa conversa. Bem, então, aqui, para encontrar as raízes, né, 2x igual a 0. Então, bem, o que é que eu faço, né? Aqui eu posso colocar o x em... Você poderia usar Bhaskara, mas eu acho que o modo mais eficiente aqui é você colocar em evidência. É menos x mais 2 igual a 0. E aqui você encontra, né? Você encontra que x é igual a 0, que é a que você já conhecia, né? X igual a 0. E a outra é menos x mais 2 igual a 0. Ou seja, quando você passa o x para o outro lado, você encontra que é x igual a 2. Então, você encontra que a outra raiz é no x igual a 2, o que é 2. Então, ela tem raízes no 0 e no 2. E a concavidade você sabe que é para baixo, porque aqui é negativo. Então, o gráfico dela, de alguma forma, é desse modo aqui, tá? Ok? Então, o gráfico é este, certo? Como você já sabia que o gráfico da outra parábola é essa daqui é, digamos, a parábola canônica, né? Parábola canônica, digamos assim. É a mais conhecida, que é y igual a x ao quadrado. Então, você já sabe que elas vão se tocar nesse ponto, tá? Então, você já sabe que elas vão se tocar aqui, ó. Outra cor. Você já sabe que elas vão se tocar aqui. E elas vão se tocar em outro ponto aqui também. E aí, isso é que vai determinar a minha região, tá? Então, minha região, ó, é essa região aqui em azul, tá? Se você observar, não foi dito o x está entre tal valor e tal valor, né? Entre 1 e 2, não foi dito, tá? Só foi dito as curvas, porque justamente elas já têm esse comportamento, né? Então, uma faz isso, a outra faz isso, então já está dito que a região é essa, ela já está bem determinada, tá? Então, e agora? Agora você tem que tentar descobrir, né, justamente quem é esse ponto bem aqui, tá? Esse ponto bem aqui, ó. Você tem que determinar quem é esse ponto, certo? Bem, e como é que você faz isso, tá? Quem é esse valorzinho bem aqui? Como é que você vai fazer isso? Bem, como que a gente faz? Eu sei que aquele ponto ali é o ponto onde as duas funções elas são iguais, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou igualar as minhas duas funções. Então, minha função é x ao quadrado e a outra é 2x menos x ao quadrado. Então, vou igualar, tá? Então, vai ficar x ao quadrado igual a 2x menos x ao quadrado. Aí, quando eu passo esse cara para o outro lado, vai ficar 2x ao quadrado igual a 2x. Eu vou, na verdade, vou passar tudo para o outro lado, tá? E o menos 2 também, igual a 0. Aqui eu vou colocar, posso estar simplificando tudo por 2, então vai ficar 2 ao quadrado menos x igual a 0. E aqui eu posso botar o x em evidência. Se você quiser resolver por Bhaskara, você pode, mas não é o modo mais eficiente, mas também vai encontrar a resposta. Então você tem aqui um produto igual a 0, então ou isso é 0 ou isso é 0, tá? Então, uma resposta é x igual a 0 e a outra é x menos 1 igual a 0, que lhe dá x igual a 1. Então, bem, aqui quando você resolve isso, você encontra onde que as funções são iguais. Bem, você encontrou uma que é x igual a 0, mas essa você já sabia que elas se tocavam ali, né? E a outra, agora que você encontrou, é aqui, ó. Então, esse valorzinho é x igual a 1, tá? Então, é o outro valor de x para o quais as funções são iguais, tá bom? Então, você encontra esse outro valor aqui, onde as funções são iguais. Então, pronto. Então, agora, o que é que você quer? Então, vamos só replicar ali, né? Você tem uma coisa mais ou menos desse tipo. Uma coisa assim, a outra assim. Aqui, você tem a função
2x menos x ao quadrado. Aqui é a função x ao quadrado. E aqui você está de 1 a 0, tá? E a região que você quer, meio que eu dei um zoom ali, né? Você quer é essa, tá? A região que você quer é essa. Só para manter a fidelidade, será que eu consigo cobrir aqui de vermelho? Certo? Então, seria mais ou menos isso daqui que você está buscando, essa região, tá? Então, você teve que descobrir a região, você teve que ver onde que as funções, os gráficos se tocavam. Então, para você descobrir onde os gráficos se tocam, você faz isso daqui, tá? Você iguala as expressões das funções. Aí, você resolve e encontra o x onde elas se tocam, tá bom? Então, a gente viu que era 0 e 1, o 0 a gente já sabia, o 1 a gente descobriu. Então, agora, a região que a gente quer, é dada a área da região, né? No caso, vai ser a integral, né? Justamente de 0 a 1, tá? A função que está por cima, no caso, é a função 2x menos y ao quadrado, certo? Portanto, assim, menos que está por baixo, que é x ao quadrado dx, tá bom? Então, isso daqui é a integral de 0 a 1, 2x. Aí eu tenho menos y ao quadrado, eu tenho o outro menos 2x ao quadrado, então vai ficar menos 2x ao quadrado. Aí aqui, vou pegar e olhar a primitiva, né? Então vai ficar, a primitiva quem é? Eu tenho 2 que está multiplicando. Aí a primitiva de x é x 2 sobre 2. Eu já posso cancelar esses dois aqui, vou até apagar, tá? Fica só x ao quadrado. Aí eu tenho menos 2, tá? A primitiva de x ao quadrado, agora é x3 sobre 3, vou botar 3 dividindo 2, tá? Isso vai estar sendo avaliado de 0 a 1. Então isso daqui vai ficar 1 ao quadrado menos 2 terços, 1 ao cubo, menos 0 ao quadrado menos 2 terços de 0 ao cubo. Então, isso tudo aqui vai dar 0. No final das contas, eu vou ficar só com 1 menos 2 terços, tá? Que vai dar 1 terço. Então, a área que eu quero é igual a 1 terço, ok? Então, a gente usou a interpretação, descobriu, determinou direitinho quem era a área, até onde eu tinha que integrar. E aí, por último, é só montar a integral direito e resolver a integral, tá? Bem, e nessas situações que a gente trabalhou até agora, eu tenho que a função f ela é sempre maior do que a função g na parte que eu estou querendo integrar. Mas e aí no caso geral, como é que fica, né? Eu sei que nem sempre isso acontece, sempre uma está sobre a outra, né? E na situação como está aqui nesse gráfico, certo? Como eu tenho aqui, né? Bem, aqui eu tenho minha função f, a minha função f, horas está por cima, tá? Horas ela é menor. Então, por exemplo, aqui a minha função f é maior que a g, aqui ela já é menor, depois volta a ser maior, tá? E aí, se você olha, né? Aqui a gente destacou em azul, são as partes onde a função f é maior, tá? Então, a função f é maior aqui e aqui, certo? E nessa parte aqui, a minha função g, ela que já é maior do que a f, tá? Bem, se você integra de a até b f menos g, tá? F menos g, vou botar direitinho, f de x menos g de x dx. Isso daqui iria lhe dar o quê? Da mesma coisa que a gente viu antes, no início lá, no caso mais simples, né? Quando a gente estava olhando só áreas abaixo do gráfico, isso daqui lhe dava o saldo, tá?
lhe dá o saldo entre as áreas em azul, vou botar área em azul, mas nem dá tudo, área azul e área amarela. Lhe dá então o saldo entre a parte azul, que seria S1 mais S2, S3. Ele lhe dá o saldo, certo? Ele vai lhe dar o saldo aqui entre a parte amarela e a parte azul, tá? Então, se você está interessado no saldo, é isso que você tem que integrar mesmo, F menos G, tá bom? Mas, se você está interessado na área como um todo, não, eu quero essa área todinha aí, como se tudo fosse azul, por exemplo, né? Então não é essa integral que dá a sua resposta, mas também não está longe dela, tá? Então, bem, se, eu quero destacar o quê? Se, né, a sua função, ora é maior que a g, né? Você tem fg, ora uma é maior, ora a outra. Então, se você integra f menos g, ela vai estar lhe dando apenas um saldo entre essas regiões, tá? Um saldo entre as regiões. Mas se eu quero a área como um todo, né? A área como um todo mesmo, como de verdade é uma área, tá? Então você tem que fazer o seguinte: na área na parte onde a função é positiva, eu olho, por exemplo, se f na parte onde f é maior, eu olho a integral de f menos g. Na parte onde a g é maior, eu olho integral de g menos f, tá bom? E assim você vai fazendo suas contas, tá? Então, quando f é maior do que g, então você usa a integral de f menos g. Quando g ela é maior do que f, então você usaria integral de g menos f. Então aqui, ó, você iria quebrar, tá? E aqui você iria quebrar. Aqui seria usar a integral de f menos g. Aqui, nessa parte, para calcular essa área aí, a integral de g menos f. E aqui era a integral de f menos g de novo, tá? Então, você tem que quebrar em cada parte, identificar as partes onde uma é maior do que a outra e sempre pegar a maior menos a menor, tá? Bem, de forma geral, para a gente escrever isso, tá? A gente utiliza essa expressão aqui, ó, que é a expressão de módulo, tá? Então, se eu estou com a função e eu quero pegar escrever ela sempre como positiva, né? Então eu uso a expressão de módulo. Então, para simplificar até a escrita, a gente vai pegar e tá tomando o módulo, tá? Vai estar tomando o módulo. Então, agora, sem aquela restrição de uma função ser maior do que a outra, tá? Agora eu vou estar utilizando, ó, o módulo, tá? Tem um módulo. Então, se eu quero integrar, eu tenho aqui fg, aqui é f, tá? Aqui é g. E eu estou interessado nesta área aqui, ó. Nesta área. Esta área. Esta área. Certo? E outro aqui é B. Aqui é A. Então, bem, e aqui é a função G. Bem, nessa primeira parte aqui, né? Nessa primeira parte aqui, a F é maior. Nessa daqui já é a G. Nessa daqui já é a F já é maior novamente. Bem, mas não me interessa, eu quero saber essa área que está em azul, né? Digamos que eu quero saber essa área que está em azul. Então, se eu calcular somente a integral, né? Integral de A a B de f de x menos g de x, isso daqui ele vai estar me dando o saldo, tá? O saldo das regiões vai ser essa área, né? Com esta área menos esta área aqui. Mas eu não quero isso, eu quero essa areazinha aqui em azul, certo? Então, eu vou botar um módulo, tá? Isso significa o quê? Que eu vou ter que separar a parte onde f é maior, então eu olho f menos g.
Na parte onde a g é maior, eu olho g menos f, tá bom? Então fica esse cuidado aí, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, encontre a área da região delimitada pelas curvas. Eu tenho aqui a curva y igual a seno, y igual a cosseno e o x entre 0 e π sobre 2, tá? Então, ó, eu tenho o quê? Eu tenho o gráfico da função seno de 0 a 0, né? Então, ó, o gráfico da função seno, ela sobe, depois ela vem descendo, tá? E aí, aqui eu tenho o gráfico da minha função cosseno. Então, a minha função cosseno tá aqui, certo? Cosseno de 0 é 1, né? Aqui é 1. Bem, e aí eu estou interessado em analisar a parte entre 0 e π sobre 2. Bem, só que nessa parte aí, o que é que acontece, né? É justamente o que a gente estava vendo. Se você pegar e olhar, até um certo ponto, tá? Até um certo ponto, que é esse aqui, ó. Você tem esse ponto aqui, tá? O que é que acontece? De 0 até esse ponto aqui, que eu não sei qual é ainda, a função cosseno, ela é maior do que a seno, tá? E a partir desse momento, né, depois desse ponto, a função seno, ela se torna maior que a função cosseno. Se você olhar, essas suas duas áreas, elas são bem simétricas, tá? Uma é igual à outra, assim, só que está espelhada. Se fosse uma folha e você pudesse dobrar, né? Se você fosse uma folha e você pudesse dobrar bem aí, uma iria cobrir exatamente a outra. Então, ó, se você faz integral de 0 a π sobre 2 da função cosseno menos a função seno, tá? Isso daqui iria dar A1 menos A2. Só que as duas áreas são iguais. Isso daqui era 0, tá? Mas bem, o que eu quero não é A1 menos A2, né? O que eu quero é olhar essas duas áreas como sendo tudo uma coisa só, tá? É como se eu tivesse que pintar tudo aqui de azul. Então, quanto que eu iria gastar de tinta, né? Tipo isso. Eu ia ter que comprar uma tinta para pintar qual área, né? Bem, então nessa situação aí você tem que o quê? Identificar qual é esse ponto aqui, tá? Por quê? Porque antes desse ponto sua função tem um comportamento e depois desse ponto sua função tem outro comportamento. Então, para igualar esse ponto, eu vou fazer o quê? Igualar a expressão das minhas funções. Então, eu tenho seno de x igual a cosseno de x, tá? Então, quando que a função seno é igual à minha função cosseno, ok? Se você ainda preferir dividir tudo por cosseno, você teria tangente de x igual a 1. Então, você pode dizer, quanto que tangente é igual a 1? É equivalente, tá? Então, você vê que isso acontece para π sobre 4, tá? Esse pontozinho aqui, ó, é o ponto π sobre 4, tá? Então, aqui é o ponto π sobre 4. Então, se você quer essa região aí todinha, você tem que fazer o seguinte. A minha área, então, ela vai ser o seguinte. De 0 até π sobre 4, a minha função cosseno, ela é maior. Então, vai ser cosseno, né? Vou escrever como está na fórmula lá. De π sobre 2, do módulo do cosseno menos o seno. E aí eu sei que vai ser o seguinte. De 0 a π sobre 4, a minha função cosseno ela é maior. Então, vai ficar cosseno menos seno, tá? E de π sobre 4 até π sobre 2, eu sei que a minha seno ela é maior. Então, vai ficar seno menos o cosseno. Ok? Bem. E aí, agora, você vai olhar como que vai ficar as primitivas, tá? Bem, a primitiva do cosseno, então, a gente vai aqui primeiro, né? Primitiva do cosseno é seno. Então, seno de x menos
Aí você tem a primitiva do seno, tá? A primitiva do seno é menos o cosseno. Como você já tem o menos, fica mais, tá? Você tem isso daqui, avaliado 0π sobre 4. Aí mais, agora vamos para outro. A primitiva do seno menos o cosseno. Então você tem menos cosseno, tá? Aí você tem outro menos. A primitiva da cosseno é seno, avaliado de π sobre 4 a π sobre 2. E já é esperado justamente o seguinte, que esta e esta seja diferente só pelo sinal, tá vendo? Um é seno mais cosseno e a outra é seno mais cosseno, e só que tudo multiplicado por menos. Bem, e aí você tem o que? Vai ficar... Você vai avaliar, então aqui vai ficar seno de π sobre 4, tá? Mais cosseno de π sobre 4, menos, né? Seno de 0, cosseno de 0. Mas, agora você faz as outras, né? Menos, aí cosseno de π sobre 2, menos seno de π sobre 2, tá? Aí, menos, agora você vai avaliar no π sobre 4, π sobre 4. E aí você só tem que terminar essa conta bem aqui, tá? Alguns termos vai dar zero, como seno de 0. Então, já tem aqui até a resposta final. Quando você avaliar tudo, ó, você vai encontrar esses valores aqui. E a resposta vai estar dando essa, tá bom? Então, esta daí é a sua área, tá bom? E aí, uma observação é esta, tá? Como eu falei no início, em alguns casos, quando você tem que as regiões elas são simétricas, como a gente diz, né? Ou seja, são absolutamente iguais, a não ser assim que um esteja tipo espelhada, né? Como essa situação aqui. Se fosse um papel e você dobrasse aqui, você teria um igualzinho a outro. Então basta o que? Você calcular uma área dessa e multiplicar por 2. Ou então calcular essa daqui e multiplicar por 2, já que elas são iguais. Tá bom? Então você poderia estar fazendo isso. Ok? Certo. E uma situação também que pode acontecer é quando a gente tá com uma região que a gente pode interpretar como função de y, tá? É muito comum, às vezes, a gente encontrar uma região que está entre curvas, e essas curvas podem ser melhor interpretadas como função de y, tá? Então, bem, nesse caso, a gente vai estar olhando para o seguinte, ó, vai ser x igual a f de y e x igual a g de y. A gente tinha antes assim, né? X igual a y igual a f de x, e a gente tinha y igual a g de x. Agora a gente vai estar olhando o contrário, né? X vai ser uma f de y e a gente tem x igual a uma g de y. Então a gente vai estar olhando essas duas situações. E aí, né? Como y agora é a nossa variável, então a gente tem que delimitar y entre dois valores, tá? Y igual a entre c e d, tá bom? Bem, f e g funções contínuas, para que a gente possa estar integrando. E aí, a priori, a gente vai estar considerando aquela mesma situação, tá? Uma maior do que a outra, tá? F de y maior do que g de y. Então, nessa situação aqui todinha, o que a gente está considerando? Então, aqui, a gente está olhando, tá? Ó,
aqui é uma função de y, tá? Que é a nossa função f, tá? F de y, ela é maior do que, né, ó, ela é maior do que a nossa função g de y, tá bom? Nossa função g de y. Bem, e aqui a gente tem, tá entre c e d, tá bom? E nesse caso, então, a área que a gente está buscando é esta daqui, tá? Bem, só para enfatizar, uma área como essa seria complicado a gente calcular em função de x, tá? Por quê? Por exemplo, essa curva aqui, que é dada por y igual a f, x igual a f de y, ela não é função em x, porque quando você traçar uma reta, ela corta aqui, ó, 2 pontos. Então aqui é difícil, você não tem uma função. Essa curva não pode ser dada em função de x. Aqui, por exemplo, ó, aqui ela iria tocar em 3 pontos. Então esse gráfico não é uma função de x, tá bom? Então uma situação mais geral como essa, por exemplo, é interessante que você estude mesmo do ponto de vista de y, tá? E aí, geralmente, como esses desenhos vão estar desse modo, a gente chama, geralmente assim, ó, XR e YL, tá? Que seria de direita e esquerda, tá? É porque geralmente esses livros vêm tradução do inglês, aí fica right e left. Então, é o X da direita e o X da esquerda, tá? Que lá a gente tinha, era por cima e por baixo, né? Aqui a gente perde essa noção, então a gente costuma falar também a função da direita e a função da esquerda. Então, quando a gente vai calcular a área, a gente pega a função da direita menos a função da esquerda, tá? Então a nossa área agora, ela é dada por essa expressão aqui, tá? Então você deve observar alguns pontos. A sua integral é uma integral em y. Aqui os seus limites de integração do limite que é dado em relação a y, tá? E aqui são as suas funções, ó, função da direita menos função da esquerda, tá bom? Bem, então vamos olhar aqui essa situação. Então aqui, por exemplo, tá? Você encontra a área delimitada pelas retas y igual a x menos 1 e pela parábola y ao quadrado menos 2, y ao quadrado igual a 2x mais 6, tá? Bem, então quando você olha, o gráfico vai ser esse daqui, tá? O gráfico da função, então você tem aqui o gráfico da reta, a parábola vai ser essa daqui. Bem, e aí você, vamos aqui resolver, tá? Olhando tudo em função de y. Então eu preciso de funções, né, que sejam dadas somente em função de y, ou seja, x igual a uma coisa de y, x igual a alguma coisa de y, tá bom? Então, bem, aqui, ó, eu tenho y igual a x menos 1, tá bom? Então, eu vou isolar x, tá bom? Quando eu passo esse menos 1 para o outro lado, vai ficar x igual a y mais 1. E aqui eu tenho a minha função, tá bom? Tem uma primeira função. E essa função aí é a da reta. Então essa daqui é XR, tá? Que é x da direita. Por que é x da direita? Porque é a função que está à direita, tá? Essa daqui está mais à direita, ok? Essa daqui, ó, está mais à esquerda, ok? Bem, e a minha função da esquerda, quem que vai ser? A outra lá, a expressão que eu tenho é y ao quadrado, 2x mais 6. Vou tentar isolar x do mesmo jeito. Quando eu passo esse 6 para o outro lado, vai ficar 2x igual a y ao quadrado menos 6. Quando eu divido tudo por 2, né, vai ficar y ao quadrado sobre 2 menos 3. Então esse daqui é o XL, que é o da esquerda, tá? Então essas daqui são as minhas duas funções, ok? Então, bem,
como eu já identifiquei aqui, certo? Quem são as minhas funções, agora eu tenho que identificar quem são os pontos, tá? Bem, tá naquela situação onde eu comentei, né? Você tem uma curva assim, a área já está bem definida que é essa, mas ele não disse quem são os pontos, né? De onde até onde você tem que integrar. Então, eu tenho que encontrar esses pontos aqui, né? E agora eu tenho que delimitar o intervalo em y, né? E eu tenho esse ponto aqui, ó. Tá bom? E aí eu vou ter que determinar quem são esses valores. Aqui já foi dito, né? Já aparece que é menos 2 e 4. Mas como que eu encontro esses valores, né? Bem, eu vou igualar as minhas expressões. Então, eu vou igualar y mais 1 igual a y ao quadrado sobre 2 menos 3. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Vou passar para o outro lado aqui. Então, vai ficar y ao quadrado sobre 2 menos y. Eu já tenho menos 3. O menos 1 também vai para o outro lado. Então, vai ficar menos 1 igual a 0. Então, vai ficar y ao quadrado sobre 2 menos 1 menos 4. Para me livrar desse 2 aqui, vou multiplicar tudo por 2. Então, vai ficar y2 menos 2y menos 8 igual a 0, tá? E aí, agora eu tenho que encontrar as raízes, tá? Então, eu posso olhar, né? y1 e y2, que são as duas raízes. Bem, eu sei que o produto dá menos 8, tá? E a soma dá 2. Então, 1 seria 4 e menos 2, tá? Mas aí você pode usar a Bhaskara também e resolver, tá bom? Eu só usei aquele truquezinho de olhar o produto e a soma, tá? Então, o produto dá 8, então 4 vezes menos 2 dá menos 8, ok? E a soma dá o menos b, né? Então, o b é menos 2, então menos b é 2. Então, a soma tem que dar 2. 4 com menos 2 dá 2. Então, essas são as raízes. E, de fato, eu encontro, né? É y igual a 2, foi o que eu achei, menos 2. E o y igual a 4, foi o que eu achei aqui também. Então, você vai ter que integrar, né? A sua área ali, você vai ter que integrar o quê? De menos 2 a 4, tá? Menos 2 a 4. A função que está à sua direita, que no caso é y mais 1, certo? Menos a função da sua esquerda, tá? A função da sua esquerda é y2 sobre 2 menos 3 dy. Então, isso daqui é integral de menos 2 sobre 2. Então, aqui, ó, você não esquece que esse menos multiplica todo mundo, tá? Então, muitas vezes vocês erram porque na hora de tirar esse menos, coloca assim, y mais 1 menos y ao quadrado sobre 2 menos 3. Não, esse multiplica esse, então, e esse, quando por esse daqui, vai ficar menos por menos, dá mais. Ok? Bem, então esse 3 com esse 1, eu já posso juntar e colocar só um 4, tá? Mais 4. Aqui também, colocar aqui. E aí, é só você olhar a primitiva. A primitiva de y é y2 sobre 2. A outra vai ficar y, tá? Eu tenho uma só constante, então aparece o y. Menos a primitiva do y ao quadrado é y3 sobre 3. Eu já tenho 2 ali, né? Então fica assim. Só que aí eu posso 2 e 3, eu já posso botar um 6 aqui, tá? Isso avaliado em menos 2 e 4. Ok? Bem, e aí só você substituir os valores e é o que está feito aqui, tá? É o que está feito aqui, ok? E aí você vai encontrar a resposta de 18. Então, essa parte é só você fazer as continhas
Você faz com cuidado para não errar, tá bom? E aí é o que você vai encontrar. Então, aqui a gente usou, né, a situação onde a gente tem as nossas curvas expressas em função de y, tá bom? E aí, uma observação é o seguinte: eu posso tentar escrever como função de x? Pode. Você tinha a primeira era y igual a x menos 1. Essa daqui perfeito, tá? É a reta, né? Perfeito. Você até já tem, né? Y igual a uma função de x. Perfeito. A outra situação é y ao quadrado igual a x. Não, é 2x mais 6. Então você tem que isolar y, né? Então, para ser a função. Então, y vai ser mais ou menos raiz de 2x mais 6, né? Então, observe. Primeiro, você já encontra duas famílias de soluções, uma com mais e a outra com menos. Então, que seria justamente, ó, com mais seria a parte de cima, tá? Com mais. Com menos, já seria a parte de baixo, tá? Então, a parte de baixo, certo? Então, você já teria duas famílias. Então, quando você tenta separar aí, isolar y, né? Você já tem que ter cuidado porque vai estar aparecendo duas coisas. Bem, e aí, quando você for resolver, você tem que ter o quê? Uma função em cima e uma função embaixo. Mas bem, se você olha nessa parte para cá, né? Se você olha nessa parte para cá, bem, nessa sua região aqui, ó, ela é delimitada pelo seguinte: em cima está a função raiz de x, 2x mais 6, e embaixo está a reta, tá? Que é a reta x menos 1. E aqui, né, ela já é delimitada por curvas diferentes. Aqui a reta não entra mais nessa parte. Em cima ela está a raiz de 2x mais 6, né? E embaixo está a função que é menos a raiz de 2x mais 6, ok? Então, como ela está sendo em partes diferentes, essa área, né, em partes diferentes está sendo determinadas por curvas diferentes, então você tem que separar essas partes e calcular cada uma delas. Então, caso você vá fazer a sua área dessa forma em função de x, então primeiro você tinha que olhar aqui A1 mais A2, certo? Então, para A1, ela ia ser a integral de onde? Bem, então, outra coisa, quem é esse valor aqui, tá? Porque o x é de menos 3 até esse valor aqui. Então, você teria que ir atrás de encontrar esse valor aí. Vamos usar, né? Você teria que fazer igualar as expressões. Seria x menos 1 igual a menos, né? Porque ali é a curva de baixo, menos 2x mais 6. Para você encontrar aquele valor. Então, você teria que resolver essa equação aí, tá bom? E aí, você encontraria você encontraria o menos 1. Então, aqui você encontra o menos 1. Tá bom? Bem, e aí você iria integrar nessa primeira parte, né, de menos 3 a menos 1, seria a função de cima, é essa, 2x mais 6, menos, né, a de baixo, que no caso é menos 2x mais 6. E aí a área 2? A área 2 é de menos 1 até onde? Bem, de menos 1 até aqui. Aí você teria que resolver de novo a integral. Então, aquele ponto ali é o ponto de encontro entre a reta, que é x menos 1, e a parte de cima da parábola, que no caso é a raiz agora, mais com o sinal de mais.
Então você teria que resolver isso daí. Então, digamos que a gente já vou pescar aqui o resultado, você vai tentar resolver essa expressão. Aí você vai ver que o seu x vai ser 5, tá? Você vai botar aqui 5. E aí vai ficar a função de cima, que é a raiz de 2x mais 6, menos a de baixo nesse caso é a reta. Tá? Aqui ainda ficaria menos 3, menos 1, porque bem aqui esse menos, com esse menos ficaria mais. Então você ficaria com duas raízes, né? Então ficaria 2 vezes a raiz de 2x mais 6 dx, mais aqui de menos 1 a 5. E ele vai ficar menos x mais 1 dx. Bem, e aqui, até agora, a gente não vai saber resolver essa integral aqui, tá? A gente não tem primitiva para ela até agora. Então, você iria fazer todo esse trabalho. Ainda tem essas contas aqui para fazer, que eu não fiz. Eu pesquei o resultado do que já estava aqui no gráfico. Tinha que quebrar as regiões, ver curvas diferentes, né? Ver funções diferentes para cada parte. Você teria que olhar os pontos de interseção ali também, que não são equações tão simples, vai ter raízes quadradas para resolver, equação de segundo grau. Depois você iria montar as integrais e no final você ia chegar na integral que você ainda não sabe resolver. Certo? Qual é a lição que você tira disso? Que é muito mais fácil você utilizar essa técnica aqui. Então, veja, né? Vale a pena você olhar para o gráfico e ver. Se eu olhar em relação a x, você pode até pegar o papel assim e virar, né? Virar assim. Será que aqui dá para fazer de forma única, só como uma função de x e uma função de y, né? Porque aqui, na hora que você olha, se você vai fazer em função de x, a parte de cima é dada por uma função, a parte de baixo já é dada por duas, então vai ter que quebrar muitas coisas, tá? Então você tira por aí. Então, às vezes, vale sim a pena e muito a pena você olhar como função de y, tá? Aqui são só alguns exemplos, alguns exercícios. Eu vou preparar a lista também depois, mas por enquanto, caso vocês já queiram ir treinando, aqui já tem exercícios que dá para vocês ir fazendo, tá bom? Então, só para mencionar essa parte, ó, aqui na parte de cima eu tenho uma função, tá? Na parte de baixo eu tenho uma função. Então, aqui é melhor eu olhar mesmo como função de x, tá? Se eu fosse olhar como função de y, né? Então, você pode até virar agora a folha, se você quiser, não sei, virar a cabeça ou a tela do computador, do celular. Mas bem, se você vai olhar do ponto de vista de y, né? O que acontece? Aqui você tem uma função, tá? E aqui você tem outra função. Na parte de baixo, né, da esquerda, você tinha só uma. Na parte da direita, você já teria duas, né? Então, já está se tornando mais complicado. Aqui, né, no caso 2, você olha do ponto de vista de x, que é assim, o que é que você tem? Em cima é uma função, embaixo é outra função, tá? Se você olha do ponto de vista de y, então, a parte da direita é só uma função, tá? Agora, a parte da esquerda é uma função aqui, outra função aqui e outra função aqui. Bem mais complicado, certo? Aqui, por exemplo, se você vai no exemplo 3, se você vai olhar em relação a x, tá? Então, a curva de baixo, ela seria o quê? Uma função aqui, outra função aqui e outra função aqui. 3, tá? E para a parte de cima, você teria uma função, duas funções. Então, para fazer a parte de cima, você teria duas funções, na parte de baixo, 3. E aí você teria que ficar quebrando em várias partes. Aqui você teria que quebrar, primeiro, nessa, tá? Depois, nessa, se forem iguais. E depois nessa. Então, em 3 partes. Então, nessa situação aqui, se você olha em relação a y,
A função da direita seria essa. A da esquerda, essa. Pronto. Simples, muito simples, tá? Só é a da direita menos da esquerda, só teria uma função para cada e acabou-se. Ok? Então, nesse caso, é muito mais fácil você olhar em função de y, tá? Aqui, se você olha em função de x, o que acontece? Uma função seria essa, e depois aqui você teria essa, você teria duas, né? Para a parte de baixo, tá? Para a parte de cima teria, né? Para a parte de cima teria essa e essa, ok? E aí você ainda teria que delimitar bem quem eram esses pontos aqui, ó, né? Para você saber de x é daqui para cá. Eu teria que delimitar bem quem eram esses pontos aí. Em relação a y, né? Em relação a y, para a função da direita é essa. Para a função da esquerda é essa. Então observe que é mais fácil você olhar em relação a y, tá bom? Então aqui tem outras funções também para vocês irem trabalhando, e aqui também tem outras, tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro, e até a próxima aula.